Acé, acé, o a. Acé, acé, oitobé. Acé, acé, o Olá, sou José Ciríaco Sobrinho, conhecido no movimento indígena como Capitão Potiguara. Nome indígena é Guarani Atã, que significa guerreiro forte. Nasci na aldeia São Francisco, município de Baía da Traição. Atualmente moro na aldeia Forte, no litoral norte da Paraíba, onde está localizado os Potiguara. Desde cedo comecei trabalhar com o nosso povo, com os anciões, na cultura, né, no toré, que é o ponto forte de um povo indígena, né, que um povo sem toré ou sem cultura, ele não é visto, ele não existe. Então eu acompanhei sempre os anciões, dançando toré, participando de rituais no movimento indígena, trabalhando também com retomadas. Isso tudo fez parte da minha trajetória de vida. A nossa trajetória de luta é forte, é constante, a gente não para, porque quando a gente demarca uma terra, a gente vai justamente atrás do objetivo para sobreviver dela. E isso, a conquista da terra para a gente ter, é muito difícil, sabe? Porque a gente passa por momentos difíceis, ameaça de morte. Isso a gente faz pensando nas crianças que têm um futuro pela frente. Porque se a gente não fizer isso, a gente não conquista. O toré, a gente se baseia muito no toré, que o toré é um ponto forte de todo povo indígena, né? Quem não tem justamente essa força do toré, não vence, é vencido. Então, nós focamos muito no toré, que é o nosso ritual sagrado. Então, quando eu comecei a participar do movimento, né, e aí eu vou de fato me aprofundar, né, e vou também ser questionado, né, pelo conhece o capitão, sabe quem é o Capitão Potiguara, a gente começa a perceber dessa grandeza que ele, né, não só para o nosso povo, né, mas também para o próprio movimento nacional, né. Uma das últimas referências que eu me lembro do capitão é quando o Álvaro Tucano fala assim: cadê o capitão? O capitão tá velho. Eu falei: tá, ele tá um pouquinho velhinho já. Aí ele disse: porém, eu me lembro de capitão lá no final de 70, né, quando a gente estava ali começando a pensar no movimento indígena, né, esse movimento nacional que era um grupo que tinha na UNB, né, que é a UNI, e capitão era o único que estava na universidade, mas não como universitário, né, não como professor, mas estava dentro da universidade, da estrutura como técnico e também estava no movimento. Isso fez diferença, né? Isso deu um certo peso, tanto para o movimento nacional quanto para o povo potiguara, né? Eu lembro dessa referência do capitão na UFPB, né? Desse técnico, né, que sem ter superior coordenava um grupo de extensão, coordenava um grupo de pesquisa. Então o capitão é essa memória viva aí do povo, ele é esse guerreiro aí incansável, né? E é esse professor que faz questão de ensinar e que dá a possibilidade de você ensinar. E aí o último fato assim muito curioso que aconteceu comigo e com ele foi na Assembleia Chucuru. Acho que foi a segunda assembleia que eu fui, não lembro agora, não me recordo, segunda ou primeira. Era 2005 ou 2006, talvez ali. Então tinha a apresentação dos povos, né? E o capitão falou assim: olha, tu vai falar, mas tu fala isso, isso, isso e isso. Então ele deu, né, as coordenadas e eu falei naquela assembleia. E anos depois, né, isso lá em Brasília, 2013, quando eu encontro com Graciana Aticum, que também estava na assembleia, ela fala para mim assim: ó, Tânia, eu me chamava de Tânia, né, não no Porã. Ela fala assim: ó, Tânia, naquele dia, naquela assembleia que tu falou, lembra? Lá de Chucuru? Naquele mesmo dia, quando teve tua fala, à noite teve uma reunião dos caciques ali que estavam na Assembleia do Estado de Pernambuco para cobrar da juventude por que, que um potiguara era um jovem que falava e por que nos outros povos não seria um jovem. Então naquele dia nasceu a COGIP, né, que é a Comissão de Jovens, né, Indígena do Estado de Pernambuco.
Então, assim, foi uma fala minha, né, induzida pelo capitão. Então ele falou assim, vai lá, fala, mas fala isso. Eu só reproduzi a fala. E sem intenção nenhuma, ou, né, mas despertou ali eu falei assim, ó, tem um jovem falando potiguar, então os jovens de Pernambuco também tem que falar. E isso é engraçado, eu acho que isso mostra muito da força do que ele tem, né, na questão do movimento de pensar além, de jogar o jovem mesmo para dizer assim, olha, vocês têm que aprender, vocês têm que fazer, e só aprende fazendo, né? Então, o capitão é esse cara, é um professorzão. É um pai que o movimento indígena me deu. Sou sobrinho neto de Capitão Potiguara e ele é uma liderança muito importante do nosso povo, uma grande inspiração para mim. Foi uma das inspirações que eu tive para entrar no movimento social, para participar do movimento estudantil que eu participo. Então, para mim, o Capitão Potiguara é uma grande inspiração de liderança, de participação em movimento social que eu levo e que me inspira até hoje para continuar nessa jornada. Eu sou sobrinha do capitão, né? É uma pessoa muito importante na nossa vida. Sempre amei ele, já morei com ele, é o segundo pai para mim. Morei com ele em João Pessoa para estudar. E é uma pessoa assim, muito importante para a nossa família. Ele sempre está presente nas horas que o povo precisa muito para o povo potiguara. No momento eu moro em Mato Grosso, mas sempre estou aqui, né, visitando a família. E quando chega, a primeira pessoa que eu penso em visitá-lo é com muito amor que eu sinto por ele. É uma pessoa inspiradora para todos que moram aqui, para os estudantes, para os jovens e para o meu filho, que hoje também é um indígena bem atuante. Sou a comandante da patrulha indígena aqui da 2ª CIPM da Polícia Militar e estou na patrulha indígena trabalhando no território potiguara já tem quase 2 anos. E uma das primeiras pessoas que me recepcionou aqui na área foi justamente a figura do Capitão Potiguara. E cada dia mais eu venho entendendo que ele é uma das personalidades mais marcantes aqui da área potiguara, né? O que ele representa, a força que ele representa, a resistência do povo potiguara é muito marcante. E assim, nos eventos culturais que a gente sempre busca estar presente, é muito, muito bom ser recebida com carinho, ser abraçada pelo Capitão Potiguara é como se eu estivesse sendo abraçada pela população potiguara de modo geral. Que a gente disse que Capitão foi um grande professor para a gente. A gente está aqui hoje e a gente sempre diz isso, que a gente está aqui hoje por causa dele, né? Porque ele foi a referência da gente para pensar o trabalho com povos indígenas, para pensar as relações construídas entre a universidade e os potiguara. Então, ele é a grande referência para a gente. A gente era estudante de graduação na UFPB, eu fazia Ciências Sociais, Kelly fazia Comunicação, e através de Capitão e da professora Neta, né, a gente começou a trabalhar com povos indígenas. Capitão era servidor da universidade, ele se aposentou como servidor da UFPB, e junto com a professora Neta, no finalzinho dos anos 90, eles criaram o Grupo de Trabalho Indígena no CEAMPO, Setor de Estudos e Assessoria a Movimentos Populares do CCHLA da UFPB. E foi nesse espaço que a gente teve o primeiro contato com o universo indígena, né, através de Capitão, através de Neta, e um contato que não era só com o povo potiguara. Capitão já extrapolava isso, levava a gente para o Chucuru, em Pernambuco, me levou para o Ceará, né, então ele possibilitou para a gente um universo de contatos, uma rede de contatos, um universo de aprendizados que foi muito significativo para a nossa formação como antropólogos ao longo desses anos todos, inclusive para a nossa atuação hoje enquanto professores universitários, pesquisadores e extensionistas. E efetivamente ele foi uma peça fundamental na UFPB, não só para a formação da gente, né? Mas para a formação de muitas pessoas e para pensar inclusive o Campus 4, que é onde a gente trabalha hoje. Isso. Né? Capitão não pensava a UFPB chegando nos potiguara a partir da UFPB, muito pelo contrário, ele buscou trazer a universidade para os potiguara, ele buscou captar e capturar aquilo que a universidade poderia fazer em prol dos indígenas, né, e trazer isso nos termos do próprio povo indígena, nos termos dele enquanto liderança. Capitão também é uma figura importante porque ele é um dos fundadores
do Campus 4 da UFPB no litoral norte da Paraíba, né? Diga-se de passagem. É uma das pessoas que esteve, inclusive, nas reuniões de elaboração da primeira versão do curso de antropologia no campus, né? Ele, inclusive, chegou a ser aluno do curso depois, né? Capitão é uma figura que é um grande semeador, né? Eu penso nele sempre dessa forma, uma figura que vai semeando possibilidades, que vai semeando relações e construindo. E aí eu acho que a gente tem uma dívida mesmo de gratidão a ele, que é uma dívida pessoal, mas também uma dívida do nosso processo formativo, né? A antropologia que a gente faz hoje, da forma que a gente faz hoje, tem a marca dele, né? Dele enquanto intelectual indígena, uma liderança indígena que ocupou uma posição muito importante, muito chave, embora modesta, né, como servidor da universidade, mas uma posição muito chave. Então, ele é uma grande ponte, né? Se a gente pensar direito, ele é uma ponte. Se a gente pensa que existem tantas pessoas que são muros, que querem ter o conhecimento e o conhecimento para neles, capitão não. Capitão é a pessoa que serve de ponte, ponte entre as pessoas, ponte entre os setores, ponte entre as instituições. Então, ele está sempre servindo de ponte. E nesse processo de servir de ponte, ele traz para os potiguara a universidade, né? A gente diz, é um servidor, mas é o servidor Sim. que traz ao UFPB, né, e os potiguara em diálogo, efetivamente, né, ele tem esse trabalho dentro da universidade, tem esse trabalho dentro dos potiguara, mas para além da universidade, a relação dele dentro do povo é uma relação muito interessante. Todo mundo respeita o capitão. Sim. Todos os jovens ouvem capitão. E por que se ouve capitão? Porque capitão, ele tem esse tempo de integrar as pessoas, de ouvir as pessoas, de dar oportunidade, porque ele é ponte, Sim. de dar oportunidade das pessoas chegarem até onde elas conseguem, né? Eu acho que esse é um elemento fundamental para se pensar nele. O potiguara vai entrar aqui, né, nessa entrada aqui, ao lado aqui do nosso lado direito, vamos abrir aqui para que eles entrem. Capitão foi uma pessoa de inteligência, né? Veio muito aqui com os estudantes também para ver a nossa história. E ele é uma pessoa de luta, né? É uma pessoa que lutou incansavelmente. Apesar da idade estar chegando, mas ele está preparando a nova geração, preparando o jovem, né? E isso é bom. É como o Chicão preparou, entregou o filho à luta, o Marquinho, e hoje nós também estamos preparando a nossa nova juventude. Então, capitão, eu acho que não só para o seu povo, mas para os povos indígenas. Ele foi uma grande liderança, né? Batalhou muito lá em Brasília, né, pelos direitos do seu povo, mas quando eu digo do seu povo, mas ele não era atrás do direito só do povo dele, é de todos os índios, né? Porque nossa luta, nosso povo, né, nós indígenas somos só sangue. A luta é uma só. E então eu acho o capitão uma pessoa muito importante na luta dos nossos povos indígenas, né? Então ele vai deixar um legado muito forte, apesar da idade, mas hoje ele ainda continua agindo, lutando pelo nosso povo, não só pelo povo potiguara, mas pelos povos indígenas. Então, ele é uma pessoa excelente e deixa um legado, está deixando um legado muito forte para todos os nossos povos. Então, quero dizer que parabenizar, capitão, pela luta, que continua lutando ainda. E ele é uma pessoa muito forte, e muito sábia. Ele tem a sua sabedoria, né? Ele pode ter uma formatura de faculdade e tudo, mas a natureza prepara ele mais do que muitas faculdades. Então, a natureza para nós, e eu sei que para ele, para nós povos indígenas, para ele também, é a nossa faculdade. É da onde a gente tira os nossos saberes, da nossa mãe terra, da natureza sagrada. E eu sei que ele tem tudo isso, armazenado na cabeça dele e está repassando os seus saberes para a nova geração. Falar de capitão potiguara, essa grande liderança, para mim é muito significante,
Capitão foi quem me induziu ao movimento, quem me levou ao movimento. Capitão é essa liderança que teve um trabalho muito importante dentro da território potiguara e até hoje ainda tem. Servidor público da Universidade Federal da Paraíba, né, nos apresentou o movimento enquanto juventude, eu ainda muito criança, e Capitão nos trouxe para esse movimento. Capitão teve um papel significante no contexto da Constituinte, na fundação do movimento indígena, tanto no Nordeste quanto de maneira nacional. E esse papel foi que me inspirou hoje a ser essa pessoa que eu sou, hoje ter esse engajamento com o movimento indígena, esse engajamento com o meu território, com o meu povo, e esse processo de luta. Então o Capitão, além de tudo, ele é essa fonte de inspiração para o povo potiguara. É uma pessoa que saiu do território, lutou, buscou outros espaços, construiu um grupo de trabalho lá na Universidade Federal da Paraíba, mesmo sem ser um professor, era um técnico administrativo, mas tinha lá o seu grupo de trabalho que pesquisava toda a questão do Nordeste. Então o Capitão tem um papel muito importante no povo potiguara, e é esse papel que faz com que a gente seja potiguara cada vez mais forte. Essa unidade, esse prazer de ter o território, de ter a liderança, de respeitar os anciões e de conhecer a história. E Capitão faz parte dessa história na minha vida. Eu conheci Capitão Potiguara nesse movimento da APOIME. Então, quando tinha a reunião da APOIME, as lideranças indígenas se reuniam e, dentre essas lideranças indígenas, tem o Capitão Potiguara. Foi ali que eu tive o prazer de conhecer o Capitão Potiguara. Nesse conhecimento com o Capitão Potiguara, a gente percebeu que o Capitão Potiguara tinha, na época, uma novidade junto ao movimento indígena. O Capitão também era funcionário da Universidade Federal da Paraíba. Então ele trazia bastante a preocupação dos indígenas estarem participando desse processo de formação acadêmica. E junto com isso, o Capitão também ajudava a APOIME pensar a organização indígena nessa luta por defesa do território, demarcação do território, né? Então esse processo que a gente foi conhecendo o Capitão Potiguara, nesses momentos informais, né, de comunicação, e também nesses momentos informais de formação, junto com a APOIME, de informações que a gente ia conversando e ia traçando toda essa estratégia de luta para poder que os povos indígenas do Nordeste e dos Brasis pudessem, então, retomar os seus territórios e salvaguardar a Constituição promulgada em 1988. Capitão sempre foi uma pessoa muito alegre, uma pessoa muito propositiva, né? Ele nunca desanimava, né? Eu acompanhei Capitão também nas retomadas lá na Baía da Traição, principalmente a retomada de marcação, onde a gente viu o Capitão no dia a dia exercendo o seu papel de liderança junto ao povo potiguara, motivando todo esse processo de organização de luta pela terra. Então a gente via assim tanto o Capitão Potiguara nas ações práticas, né, de luta mesmo, do o que fazer para poder garantir o território, assim também como o Capitão elaborando, pensando em estratégia junto ao movimento indígena. E esse sonho que o Capitão sempre falava da inserção dos jovens indígenas, dos estudantes indígenas nesse espaço acadêmico para poder, então, ajudar a mudar conceitos e criar também uma luta, não só para com a luta da demarcação do território, a posse da terra, a gestão territorial, mas também a luta de conceitos acadêmicos, né? Na luta de mudar os paradigmas sociais, né? Numa revolução epistemológica. O Capitão sempre foi uma pessoa muito boa de lidar com ele, né? Eu nunca vi Capitão de mau humor. Mesmo quando ele estava sofrendo as doenças dele, a crise dele de saúde, mas ele sempre estava sorrindo. E uma coisa muito pitoresca que uma vez eu ouvi o Capitão fazer, que eu quase que eu morri de rir, a gente foi almoçar junto. Aí fomos almoçar junto num restaurante. E aí, na hora de pedir a comida, pedimos comida para todo mundo e veio comida misturada, arroz com feijão. Vocês acreditam que o Capitão teve a paciência de separar dentro do prato dele todo o arroz do feijão para comer só o feijão, porque ele não comia arroz? Então, assim, foi uma coisa muito interessante. Então, a gente viu assim, o lado individual do Capitão, né, das escolhas que ele fazia para se alimentar, as escolhas que ele fazia na vida, e o lado coletivo do Capitão também nessa luta grande que é dos povos indígenas. E a gente, ao longo da nossa vida no movimento indígena, tivemos vários e vários amigos, vários colegas e vários professores. Capitão Potiguara é um deles. A gente, quando iniciamos no movimento indígena, tínhamos apenas 18 anos de idade e
tivemos a felicidade de ter companheiros como Capitão, como Caboquinho, Chicão Chucuru, Maninha Chucuru do Cariri, que foram esses professores dessa nova tropa de lideranças que hoje também já estão pintando os cabelos, ficando grisalhos. Então o Capitão Potiguara sempre foi esse professor, esse cara cuidadoso, um paizão de todos nós, sempre se preocupou muito com a gente, principalmente com os mais novos, né? Fez sempre muita questão, né, de estar próximo da gente, de ter todo o cuidado, né, na discussão das políticas, de tudo, ensinar a gente, preparar a gente de forma muitas vezes mais leve do que o que a gente era acostumado. Então, para nós, o Capitão é esse professorzão, esse pai que a gente teve aí no mundo, e estamos aqui, né, juntos e felizes de estar falando no nome de Capitão Potiguara, porque geralmente as pessoas só perguntam a respeito da admiração e do que você tem de bom das pessoas quando elas se vão, né? E eu acho que esse momento de falar dele aqui entre nós ainda é mais do que justo. O Capitão é esse grande cara que a gente conheceu. Eu venho aqui falar um pouco do meu amigo, Capitão Potiguara, uma pessoa que tive a oportunidade, na relação do movimento indígena, ter um contato com ele nas primeiras assembleias do movimento indígena no estado de Ceará. O povo potiguara contribuiu muito com o processo de reorganização política, social do movimento indígena no estado de Ceará, e nós acabamos fortalecendo uma relação recíproca de apoio dos dois estados, o estado da Paraíba e também o estado de Ceará. Tive a oportunidade de compor algumas instâncias de controle social, de gestão participativa, de participação social do movimento indígena com o Capitão. Queria, inclusive, citar aqui a Comissão Nacional de Política Higienista, que se transformou no Conselho Nacional de Política Higienista. É uma liderança consolidada, reconhecida pelo movimento indígena no Nordeste brasileiro, da região de abrangência da Apoime, e considerada uma liderança tradicional do povo potiguara. Eu queria aqui deixar meu relato de muito carinho, de muito respeito e também de muita gratidão por ter aprendido muito com essa grande liderança, Capitão Potiguara. Quem é José Siriaco? O capitão da Paraíba, né, o Potiguara. José Siriaco foi um cara que me deu grande força na vida política dos povos indígenas. Ajudou na construção de várias políticas, como, por exemplo, na saúde, criando a Secretaria Especial de Saúde Indígena, e foi muito importante também como membro da CNPI. Então, Siriaco, você é o cara que eu devo muito. Essa experiência sua, essa calma e essa tranquilidade, essa certeza de uma luta por todo. Então, Siriaco, nós gostamos muito de você. Um abraço lindo ao Machocó. Eu conheci o Capitão em 2005, então ainda quando nós não tinha formalizado ainda a nossa organização, a gente já tinha ela, mas não tinha formalizado. Num evento da Apoime lá no Nordeste, né, que fomos convidados para ir numa assembleia que estava acontecendo na Apoime, conheci a Maninha Chucuru e também conheci o Capitão, né? E a amizade ali já foi... A partir dali, por várias vezes a gente se encontrou no acampamento Terra Livre. E o Capitão, ele sempre foi uma liderança assim que para nós, os mais jovens que estavam começando na época ali, 2005, 2006, 2007, dentro do movimento, é uma pessoa que sempre deu uma inspiração para nós, porque ele sempre tá luta ali junto com nós. E a partir dali eu comecei a admirar ele, pela luta dele, né? E hoje, né, a gente saber aí que ele passou por um problema de saúde, mas está se recuperando, e encontrar ele hoje no 20º acampamento Terra Livre, saber que ele participou de vários acampamentos Terra Livre, a gente fica muito orgulhoso, né? E dizer que quando a gente é jovem, a gente sempre tem essas lideranças mais antigas como os nossos exemplos e a qual seguir. E o Capitão, né, Potiguara, que a gente chamava ele, Capitão Potiguara, é uma dessas pessoas que eu me inspiro muito nele, nas lutas, na simpatia dele, na maneira dos posicionamentos, das falas dele. Então a gente tem essa inspiração aí do nosso grande Capitão Potiguara, que é um grande companheiro e que fez parte de todo esse movimento que acontece
aí nesses 20 anos aí do acampamento Terra Livre, saber que ele está aqui é uma grande honra para mim. Eu conheci Capitão na caminhada, na luta do ATL e na luta do movimento indígena, né, há muitos anos atrás, há nada mais nada menos que 24 anos atrás. Né. Nosso primeiro encontro foi na Assembleia do Povo Chucuru, no município de Pesqueira, Pernambuco. Né. E de lá para cá, nós desenvolvemos uma amizade muito grande, uma pessoa que tem todo o meu respeito e, para mim, é uma das grandes referências dentro do movimento indígena. Uma pessoa a qual eu me espelho na sua luta, eu me espelho na sua história e na sua trajetória de vida. Né? Viva Capitão Potiguara! Capitão Potiguara, esse grande capitão, que não é à toa que tem esse nome, né? Conhecido como o capitão. Porque capitão é sinônimo de liderança, né? de condução. E o capitão é essa pessoa que sempre esteve no movimento indígena como uma grande liderança, sempre soube se articular com outras pessoas dentro dos espaços de construção da política indigenista. E eu convivi muito com o capitão em vários momentos de luta, de mobilização, de acampamento Terra Livre, de CNPI, dessa construção da política indigenista que tem hoje. Então, o capitão é uma grande referência para nós, para mim também, né, de resistência. E como é um líder da Paraíba, também sempre traz essa defesa dos maretórios, que são os territórios, né, mas também os maretórios, o povo que está à beira dos mares e essa biodiversidade que tem também nos mares. Então, o capitão é isso, né? Esse sinônimo de resistência, de luta, de amizade, de confiança, e que a gente quer muito, né? Que ele continue ainda com essa articulação, nos ensinando, nos orientando, né? Sempre o caminho que a gente deve seguir. Então, capitão, ó, meu abraço, tamo junto, gosto muito de você e tem toda a minha admiração por ser quem você é. E assim, capitão para mim, assim, do meu conhecimento que eu tenho, para mim foi tudo. Primeiro, falar de capitão, eu tenho que falar da retomada que capitão foi para nós, né? Capitão hoje, para mim, é uma pessoa que me representa em todo canto, aqui, no Brasil inteiro. Porque falar de capitão está falando do conhecimento, do que ele tem, do que ele passou para nós. Capitão na minha vida, gente, foi uma pessoa que eu precisava para eu ser o que eu sou hoje. Através do conhecimento, do que eu tenho hoje, foi através do capitão. O que ele sabia, o que ele sabe, ele passou para mim. E eu estou aqui devolvendo, aqui na minha fala, para todo mundo ouvir e saber quem é capitão, para o povo potiguara. Esse momento que eu falo agora em nome de capitão, gente, capitão Entre Rios, quando ele me convidou para a retomada de Entre Rios, que eu fui, e ele me acompanhou, até hoje me acompanha, né? Para mim, capitão, esse tempo que eu convivi com o capitão na retomada, para mim ele é tudo, pelo conhecimento que ele tem, pelo conhecimento que o povo conhece ele, né? Tempo de movimento daqui do nosso povo potiguara, Brasília, Pesqueira, tudo isso foi através do capitão. Capitão para nós aqui do povo potiguara, gente, capitão é para mim e para o nosso povo potiguara, o capitão é um grande professor de conhecimento, sabedoria. Ele é uma pessoa que representa o povo potiguara em todo canto. Então, para mim, capitão é tudo. E assim, falar um pouco como quando eu conheci capitão, é um pai e me botou nessa caminhada do movimento indígena. Através de capitão foi que tudo isso hoje está acontecendo no movimento indígena,
Hoje eu sou cacique geral, hoje eu faço parte da CNPI, faço parte da APOIME, Conselho Local, né? Isso tudo foi através de capitão que me colocou nessa linha aí do movimento indígena. Eu lembro como hoje que capitão me indicou para ir para São Gabriel da Cachoeira, lá em Sepeteraju. A minha primeira viagem que eu fui com o Pajeci e com o Robinho. E no caminho a gente teve um acidente no ônibus lá e perguntaram se a gente ia para um hotel ou ia ficar no acampamento. A gente decidiu ir para um acampamento. E eu disse, rapaz, que danado foi que eu vim fazer aqui nessa viagem tão longe. A primeira viagem foi uma aprovação, né? E graças a Deus a gente fomos para essa viagem e voltemos são e salvo, né? Já não viemos mais de ônibus, viemos de avião para apoiar lá os parentes Guarani Kaiowá, que estavam lá num sofrimento grande. E quem abriu as portas hoje para mim ser o que eu sou hoje foi capitão. Eu tenho ele como um pai, porque eu não tinha muito conhecimento, não tinha conhecimento nenhum. Ele me ajudou, me levando na Secretaria do Governo, o próprio governador, o governador que passaram, o nosso governador Ricardo Coutinho, agora João Azevedo, nas portas dos deputados, dos secretários, né? A Brasília, na APOIME. Assim, falar de capitão é uma pessoa que o nosso povo deve muito o trabalho de capitão, porque é um caba que nunca foi cacique, mas a gente tem eles como um dos maiores lideranças do povo potiguara, que ele não foi cacique, mas é um caba que está ali aconselhando, todos os caciques gostam dele, todas as aldeias têm um respeito para o capitão. Isso para a gente é motivo de orgulho. E a gente já fica preocupado com o capitão, porque Deus coloque o seu manto sagrado na cabeça dele e que ele possa viver muitos e muitos anos para orientar todos nós potiguara. Porque capitão é aquele cara que é um conciliador. Ele é uma pessoa que não tem, ninguém tem raiva dele, né? E nem ele tem raiva de ninguém. A posição de capitão é unificar o povo potiguara, né? Tanto na saúde, na educação, na cultura, na nossa terra, né? A luta de capitão não vem de agora, já vem lá da César Maria de Montemor, aí vem de Jacaré de São Domingo, aí vem concluindo agora uma vitória muito grande, uma demarcação, uma homologação da terra potiguara de Montemor, e quem iniciou isso foi o nosso companheiro capitão. Hoje sou o que eu sou, primeiramente Deus, e devo muito os ensinamentos que capitão passou para mim. E assim, é um pai que Deus levou o meu, mas ele ficou aqui para me orientar, e eu tenho muito respeito a capitão, e eu considero ele como se fosse um pai meu, e eu só tenho, a minha palavra para capitão é gratidão. Muita gratidão por tudo que ele fez na minha vida. Hoje eu saí de uma situação que eu morava na Bahia, hoje eu estou em Jaraguá, mas sempre ele me aconselhando para o bem. E assim, eu só tenho a agradecer a nosso Deus Manoel Encantado por ter capitão nas nossas vidas. Não só eu como potiguara, mas todos os potiguara. A gente devemos isso a capitão, a gratidão pelo que ele tem feito pelo povo potiguara aqui da Paraíba. E eu só tenho a agradecer, capitão. Tamo junto, que Deus abençoe você, que tenha muitos, muitos anos de vida para que a gente possa estar orientando o nosso povo potiguara e ajudando do jeito que você é, com seu carisma, com as mulheres, com as crianças, com os jovens, com os idosos, né? Com os velhos. A gente só tem a agradecer, que Deus abençoe cada vez mais a sua vida e dê a sua saúde para que você possa continuar muitos e muitos anos conosco. Né? E nós vamos vir aqui falar um pouco de um amigo, irmão, companheiro, guerreiro do nosso parente, irmão e capitão potiguara. Capitão potiguara, para nós Tabajara, ele é um marco. O que é um marco? Ele é um marco de resistência, marco de sabedoria, marco de a gente poder olhar para ele e dizer que com ele tem um conhecimento, né? Então, e por ser novo,
né, ele foi essa pessoa para o povo tabajara da Paraíba. Então foi o primeiro a abrir a sua casa para poder receber, né, a minha pessoa, né, na Baía da Traição. Né? Logo após, fizemos uma amizade e fomos para a festa de 3 anos de Três Rios. E daí foi ele que me levou para a Universidade Federal da Paraíba. E daí para o movimento indígena do Nordeste e do Brasil. Foi ele que também me levou pela primeira vez à Assembleia Legislativa, ali em João Pessoa. Então, assim, capitão, quando eu fui vendo quem era aquela pessoa, era uma pessoa que era respeitada na nossa organização, que é chamada APOIME, né? Movimento Indígena, articulação do Movimento Indígena do Nordeste, Minas Gerais e Espírito Santo, né? E a gente busca, de fato, agora, né, esse restabelecimento de quem era capitão para nós Tabajara. E quando eu vi que essa resistência, esse marco do povo potiguara, não era só do povo potiguara, mas também ele era o guerreiro de também ajudar os outros povos, não só o Tabajara, mas também os outros povos também do Ceará, do Rio Grande do Norte, Espírito Santo, onde ele era conduzido a ser chamado, ele ia, né, com a sua sabedoria, com a sua inteligência, para que a gente possa, de fato, até opinar em uma tal ação. E eu fui olhando esse garoto, que para mim hoje é referência, está participando desse momento, é o momento de uma grande árvore. Eu vejo o capitão como uma grande árvore dessa, né? Hoje, com suas folhas, seus galhos, seus frutos, né, sua raiz, seu tronco, né? E nós temos uma frase que é a frase dele, né? Que diz que arrancaram nossas folhas, quebraram nossos galhos, cortaram o nosso tronco, mas esqueceram de arrancar nossa raiz. Então, capitão foi essa pessoa quando ele viu a raiz tabajara num campo de luta, ele foi a pessoa que pegou o irrigador, pegou a mangueira e começou a irrigar de novo essas raízes, e com isso já tem 18 anos de luta do povo tabajara e com uma grande força. Não só ele, mas todas as lideranças potiguaras, mas capitão ele tem esse começo. Então esse começo com nós tabajara, e relacionado a mim, é um orgulho, né, imenso, porque só eu sei o que eu tenho passado. E ele me falou uma coisa interessante que eu quero compartilhar com vocês. O quê? Que ele falou para mim, eu estava prestes a viajar para Portugal. E ele falou para mim: Arinaldo, se você tiver compromisso com o seu povo, então você não viaja, você vai lutar pelo seu povo. Se a sua liderança for uma liderança que quem lhe deu foi a natureza, então a natureza ela vai trazer você de volta e você vai lutar pelo seu povo. Então essa palavra já tem 18 anos de resistência do povo tabajara, mas essa pessoa, chamado Capitão Potiguara, José Serico, para quem muitas não conhecem, é o meu amigo, meu irmão, meu companheiro, e eu desejo a você tudo o que eu desejo aos meus filhos e minha família. Então você faz parte de mim, faz parte do meu povo, e por isso você merece. Desculpa. Você merece não só isso, mas muito mais, porque não tem palavras que paguem o que o senhor fez por mim e pelo meu povo, certo? Então, é uma coisa assim, que a gratidão, ela vem através de respeito. Então, falar do senhor é falar disso, é falar de um homem que trouxe para uma vida de um povo um conselho, e esse conselho estabeleceu de volta o povo tabajara da Paraíba. Obrigado, capitão. A minha missão como liderança é justamente formar jovens para o futuro, para que a nossa cultura não morra, e buscar no Toré e nos encantar de nossas forças para renovar cada vez mais e formar mais liderança jovem para o futuro.
Assé oikobé. Assé oha. Assé omanu. Yande anamate oikobé.